Vamos agora olhar a ferramenta detalhe a detalhe para a gente construir o shell do alinhador de impressão direta, tá? Então, aqui estou com o meu setup do Titan feito para esse alinhamento dentário, mapeamento leve. Aqui a gente tem a ferramenta de limite e ele está no limite do alinhador termo. Eu vou mudar aqui para o alinhador de impressão direta. Então, eu posso fazer essa transição logo no início. Então, eu não preciso esperar botar essa questão de qual tipo de estagiamento eu vou fazer. Eu posso fazer isso depois que até que eu fizer o alinhamento. Eu posso fazer isso tanto para DPA, como eu posso também customizar na parte dos limites, das configurações, para saber, por exemplo, para um paciente com problema periodontal, ou, enfim, uma estadificação específica para aquele caso. Isso eu posso fazer tranquilamente aqui usando o Titan. Então, aqui fiz minha movimentação, acelerei, ó. Posso até usar um pouco mais, trazer ele para a gente diminuir o número de alinhadores, 50% do movimento. Aí. Então, mesma coisa no inferior, mas vamos aos detalhes. Então, terminei meu setup, eu vou aqui para próximo. Aqui a gente tem a questão dos attachments. Nesse caso, eu não vou entrar em detalhe nesse caso, mas colocando os attachments, a gente pode escolher aqui. Nesse caso, se for com alinhador de impressão direta, eu não vou trabalhar com attachment. É um caso super previsível, muito tranquilo de fazer. Então, eu vou pular essa fase. E aqui, deixa eu tirar os IPRs. Aqui eu tenho duas partes importantes que eu não posso passar para a próxima etapa. A primeira delas é a linha de corte e o nome. Aqui ele já está com a linha de corte e o nome. Então, a linha de corte, a gente tem aqui, ó, a parte anterior, a parte posterior. Quando o paciente ele tem uma parte gengival posterior muito alta, você vê que o canino aqui ele é um pouco mais alto a linha de corte com relação aos molares, eu não deixo a linha de corte até lá em cima, porque machuca muito o paciente. Essa parte aqui, por ser mais redonda, por ser mais abolada. Então, eu desço realmente. Quando a gente fala de recorte reto, o recorte reto, ele não necessariamente é... O reto não é reto. Ele tem uma nuance, ele não é escalopado, ele pega essa parte gengival, tá? A mesma coisa do outro lado, mas aqui eu sei que pode machucar. O que a gente pode fazer? No mouse no botão direito, eu vou pressionar aqui no verde, ó, e vou desenhar para não machucar o paciente. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte: essa região posterior aqui, ela pode ficar machucando o paciente pela própria pressão, pode acabar machucando. Então, eu gosto, já que eu não vou ter movimentação no molar, o segundo molar, eu gosto de liberar um pouco mais essa linha posterior, ó. E não deixar essa parte aqui, tá vendo? De recorte do excesso de gengiva. Se você cortar muito, ele vai acabar criando uma depressão, tá vendo? Ele vem, depois ele desce. Então, para a gente não ter um problema de machucar o paciente, aqui eu deixei com 0,4, né? Mas eu vou dar só um ajustezinho para não dar falha de malha.
no inferior, presta muita atenção nessa região posterior. Então, essa região posterior, ela tende a ter bastante falha, porque ela passa da região retromolar. Então, se você negligencia essa etapa, vai dar erro no seu shell. Então, aqui, geralmente, ó, aqui embaixo eu tô com escalopado. Atrás, na frente eu não gosto, eu gosto de recorte reto. Então, eu venho aqui, ó, suavizo. O freio também. E a língua posterior também zero. Aí aqui, na região anterior, bucal anterior, eu subo um pouquinho. O 3 tá bom, mas que isso começa a bater na gengiva. Então a gente tem que prestar bastante atenção na anatomia. E no posterior, aí eu deixo 2 mesmo, menos 2. Não tem problema não, eu gosto quando abraça, tá? Ok. Na região lingual, eu vou descer um pouquinho, ó. E na língua outra aqui também. Então, essa parte aqui eu vou vindo desenhando, fazendo esse contorno. E tudo que eu fizer em um, vai servir para os outros também. Então, tudo que eu fizer em um vai servir para os outros. Deixa eu deixar aqui um pouquinho mais, pegando menos na gengiva. E muito cuidado com isso aqui, ó. Quando tá criando esse Vzinho, não tá uma linha reta, porque pode dar falha. Então você vem aqui ajeitando. Esse é um momento bem delicado, tá? Então presta muita atenção nos detalhes para não dar problema na malha. Mas tem como resolver, tá? Esse comprimento máximo, deixa 20 mesmo, nunca alterei. Aqui. E os rótulos? Rótulo é o nome, né? Então aqui no modelo do alinhador, eu vou deixar ele um pouco menor. Aqui um pouco menor. A fonte dele tá ótima aqui. Então aqui ele tá com 2.3, pode chegar a 2. Menos que isso fica muito pequeno, tá? Deixa eu tirar. Não. Isso que eu queria não, cadê? Ah, cadê o dente? Aqui. Essa parte da raiz da gengiva, aqui. Vê, preste atenção um pouquinho nessa parte, porque pode dar um problema na malha, tá? Então aqui na parte interna, a penetração tá muito grande, então deixa menos. Aqui também, ó. Pelo menos aqui, ó. Cadê? Tá? Para não dar problema, às vezes extravasa e aí vai dar problema no modelo. A gente vem aqui em visualização, gengiva, voltar. No de cima. Eu vou diminuir o tamanho. Aqui a gente tem gravado, tem a laser. Isso aqui para quem tem máquina laser, então tem vários jeitos. Mas não afeta, não machuca o paciente de maneira nenhuma, tá? Esse nome aqui é caso eu vá fazer em modelo, mas como a gente vai fazer aliado de pressão direta, não precisa colocar o dente, só precisa colocar no dente. Ele não deixa você passar para a próxima etapa sem você trabalhar isso. Quando eu vou vir para o próximo, ele vai vir aqui em exportar files. Aí primeiro você tem que selecionar o shell, inclinado, mas em vez de você avançar, você vai vir em cancelar. Para você cancelar, você vai vir aqui em shell. E aí eu tenho
o superior e eu tenho o inferior aqui na visão combinada e aqui na versão concha. Então, tá vendo que aqui a profundidade, mesmo a gente tendo diminuído e ficado um pouquinho mostrando, ela não vai afetar, tá? Então, aqui é o shell. E eu vou mostrar funções desses botões aqui para vocês ajustarem a malha. Todas as malhas do Titan que você fizer, elas vão vir na mesma espessura, no mesmo formato, tudo direitinho, do 0 ao, no caso aqui, no caso ao 10, né? Então, ó, no caso superior 7, né? Então, aqui, ó. Então, a gente tem, primeira coisa, a gente vê se não tem alguma textura trabalhando a qualidade. Outra coisa importante que a gente tem que prestar atenção é nas interproximais, tá? Essas interproximais estão ótimas. Só que às vezes acontece uma ponte. Essa ponte, às vezes, ela acontece por conta de um diastema muito grande. E aí, no caso, ele vai acabar fechando. E você precisa fazer um blockout para que não crie uma conexão ali, tá? Isso a gente vai ver em outra aula. Mas aqui eu quero mostrar esses botões aqui. Então, esse botão aqui, o Thickness, ele vai aumentar a espessura do alinhador como um todo. Então, eu estou com 0,6 aqui no alinhador todo. Se eu quiser mudar só a lingual, só a oclusal, só a interproximal, eu tenho que liberar. Então, aqui, ó, lingual. Então, eu vou alterar a espessura da lingual. Então, eu quero, na parte lingual, eu quero aumentar para 0,8. Então, na parte da lingual, dos dentes na parte da lingual, tudo vai ter 0,8, tá? Esse dent separation é quando você tem, por exemplo, aqui, quando eu vou mexer no shell, tá? Então, por exemplo, aqui entre o 12 e o 11. Aí eu quero separar um pouquinho mais esses dentes. Tá vendo? Ele separa mais. Mas isso não é bom, tá? Porque ele vai separar, vocês viram que a espessura ali alterou. Ele vai alterar a sua espessura, que aqui é 6 e aqui é 8. Então vai criar um problema ali, tá? É como se ele empurrasse a malha para dentro, faz assim uma convergência. Então esse dentes, ó, deixa zerado, isso aqui tá perfeito. O Quantia, ele é a qualidade da malha. Ele tá aqui em 0,1, dá para aumentar um pouco mais, para você melhorar a qualidade da malha no aspecto visual, tá? Não altera muito ele, porque se você alterar muito ele, você, eu quero a qualidade máxima, né? Pode dar problema com relação à convergência das malhas. Então aqui eu deixo a suavização de 10%, mais que o suficiente. Aqui, no Trim Like Cut, eu uso o chanfro, tá? Porque ele é como se fosse, ele cria um V, uma rampa. Isso traz muito conforto para o paciente. Mas a gente tem a opção de direto, que é ele quadrado. Então, querendo ou não, ele cria um degrau. Isso pode, quando você está com a bochecha falando, o paciente ficar incomodado. E a gente tem a função do redondo. Eu não gosto do redondo, porque, enfim, ele fica abaulado e cria depressão. Eu gosto do chanfro, mas isso é uma questão pessoal de cada um, tá? Quanto à resolução, ele geralmente vai vir aqui no meio, 20. Eu deixo a resolução em 3. É uma qualidade boa para mim. E a suavização da malha, eu deixo ela sempre na verdade aqui, ó, 6, que é o mesmo nível de suavização da minha espessura. Então, se eu estiver trabalhando com 5, eu coloco 5, com 6, com 6, com 7, com 6. E assim vai, tá? Agora, outra função legal do Titan. Eu tenho aqui, eu quero mudar. Vamos ver aqui, ó. Ele tá fazendo distalização, certo?
Então, ele está fazendo estilização dos premolares. E aí, eu quero mudar a espessura. Desculpa. Eu quero mudar a espessura na interproximal desses dentes. Para ter enfim, uma pressão um pouco maior na interproximal, que é o local que vai fazer, vai empurrar. Então, aqui eu posso alterar individualmente. Vou aumentar aqui na interproximal. Então, esses dentes na interproximal, sei lá, eu quero 7. Na interproximal desses dentes vai ter 0,7, na lingual 8, na bucal 6 e na oclusal 6. Né? Então, aqui eu vou fazer eu estou lingualizando o 11. E aí eu vi no artigo que deixar a vestibular, nesse caso, mais espessa e a lingual, a palatina, com menos resistência, para a gente ter um efeito melhor. Então, o que é que eu posso fazer? Venho aqui e vou alterar, vou botar bucal mais 7. E aqui a lingual, eu vou para 5, vou deixar bem fininho. Para ter menos resistência na parte da lingual da palatina. E aí a gente vai alterando a espessura. É uma espessura milimétrica. Mas a gente já tem alguns artigos que vendo que a alteração de espessura ajuda muito na movimentação dos dentes, tá? A mesma coisa vou fazer com o de baixo. E eu tenho as preferências. Então, se esse é meu set de preferência, eu venho aqui na estrela aí, já marco. Se não, ele vai vir como no original da gente, né? Que tava tudo, que era o meu preset inicial. Daqui, eu vou para o próximo. Venho aqui e faço a exportação do shell. Eu posso exportar também na forma da Graph ou da LuxCreo, e aí vai para o sistema da Graph e da LuxCreo, tá? Mas se eu quero trabalhar com outras resinas, quero imprimir com outra impressora e usar a malha do Titan, é aqui que eu vou seguir, tá? Então aqui, maxila e mandíbula, eu peço inclinado, não na vertical, na horizontal, porque ele vai vir num padrão de 45 e a partir daí eu posso alterar a pasta. E aqui eu tenho alinhadores. A forma como eu vou exportar tudo, e aí no caso é o 0, do 0 ao 10, do 7 ao 10, tá? E eu ainda posso pedir alinhadores passivos, que são as contenções. Eu geralmente não peço alinhadores passivos. Não é algo que eu acho que gasta muito material e a gente tem muitos refinamentos nos alinhadores em geral. Então, eu não peço o retainer. Todos dão 0, vai a partir do 1 e o Advanced, né? Que aqui eu posso escolher o 7, como se fosse uma impressão de papel. Então, posso escolher do 0... eu quero do 0 ao 3, né? E é legal porque, por exemplo, às vezes você não tá com muito crédito na sua carteira, né? E aí você vai exportar. Eu vou aqui exportar, por exemplo. Eu só quero a maxila do 0 ao 3. Então, às vezes você não tá com muito dinheiro na carteira, o cartão ainda vai virar, e ele fala aqui, ó, você vai exportar, você vai gastar $14. A sua carteira é 65 e o Titan ele não te deixa gastar mais de $45. Deixa eu voltar aqui. O que esses $45 é o quê? É como se fosse você pagar um pacote que você não vai pagar mais refinamentos. Então, por exemplo, se aqui tivesse dado, deixa eu voltar, ver se dá $45. Vamos imprimir tudo, né? A gente vai imprimir tudo. Ele vai processar o pagamento. Quase 50, né? Agora eu tô pronto. Deu 19, tá vendo? Já baixou. Se eu tivesse exportado 14, eu ia pagar R$3,50. Eu tô exportando 19. Então eu tô sendo cobrada R$2,63 e ele já te joga no plano de $50. E aí, por exemplo, daqui a
4 meses, 6 meses, o paciente volta, eu escaneio e falta um ajustezinho. Vou precisar de mais alinhadores. Ele não te cobra mais por isso. Então, você vai pagar US$ 51,50, que é 50 mais as taxas, né? Taxa de processo. Lembrando que em dólar, no cartão você tem 6% do IOF, tá? Então, você tem 51,50. Então, se eu precisar de um segundo set, um terceiro set, um quarto set, eu não vou precisar pagar por isso. Então, é uma vantagem muito boa do TET. Não vou pagar, é só uma aula introdutória. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.